Fala, torcida alvinegra! A movimentação do Botafogo tá pegando fogo nos bastidores e hoje tem mais uma novela no ar. A contratação do zagueiro Dantas. O Fogão, pessoal, fez uma proposta de 8 milhões pelo jovem zagueiro de 20 anos, destaque do Novo Horizontino. O clube até que aceitou a grana, mas com uma condição que travou todo o negócio. Só libera o jogador no fim de 2025. Aí não dá, né, rapaziada? A diretoria quer o cara agora, já que o setor direito da zaga só tem o Caio Pantarenhão disponível. O Dantas é tratado internamente com um nome com muito potencial, lembrando bem o caso do Jair, que chegou desacreditado e logo virou titular. O Botafogo, pessoal, deve preparar uma nova proposta para tentar convencer os caras a liberar ele agora. E para completar, separa esse corte especial da ESPN com todas as últimas informações do Botafogo, incluindo um debate a respeito do David Ancelotti. Bora que acompanhar, mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. E vamos para o vídeo. Vamos falar do Botafogo agora com o David Ancelotti falando. Vamos acompanhar o que ele disse. Tá aí, professor Celso Zelt. O homem fala português maravilhosamente. E o torcedor do Botafogo quer que ele dirija o clube maravilhosamente também. É isso aí. Bom, já é o primeiro passo, coisa que o chefe dele não faz, né? O chefe dele não fala português. Mas ele chega bastante comprometido e preocupado com essa história de não estar tão comprometido em função daquela liberação para seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Então você vê nesse primeiro momento essa preocupação de alguém muito preparado. Ele é um teórico que está caindo na vida prática, né, gente? Quando a gente falar da estreia dele de fato, porque ele ainda não estreou por questões de mídia, embora já seja o trabalho dele. Não estreou, mas já estreou. Não, Oficialmente não, mas já estreou. E é mais do que estreia pelo Botafogo, né? Estreia como técnico de futebol. Fora aquelas partidas esparsas que ele fez pelo Napoli, é muito pouco, né? Então agora que nós vamos ver a valência dele de vestiário. Eu acho que falar a língua dos atletas já é um primeiro passo. Você nota uma preocupação sobre isso. É um cara muito inteligente, né? Muito preparado na teoria. Houve um tempo em que a gente tinha técnicos muito empíricos, ex-jogadores, ídolos, aquele cara que tapava buraco e às vezes era efetivado dentro do clube. Hoje nós temos uma outra estirpe de treinadores, aqueles que se prepararam na teoria e que caem na vida prática. Eu sempre lembro o caso do Silvinho, no Corinthians, agora na Albânia, fazendo um belo trabalho. Era alguém que primeiro se preparou para depois enfrentar a vida prática, né? É o caso do pequeno Ancelotti também. Pequeno perto do papai, né? Ancelotino. Mas o problema nesse caso, né, é como um técnico que chega no começo de temporada, no meio de temporada, primeiro trabalho no futebol brasileiro e sul-americano, vai lidar com todas as adversidades que a gente tem por aqui. O Fortaleza até citou isso, né, na homenagem ao Vojvoda. Ele chegou aqui como um desconhecido, um técnico que não tinha tanto lastro internacional, e no primeiro trabalho no Brasil deu muito certo. Pode acontecer, mas é a exceção à regra, porque esses desafios, por mais que ele já tenha demonstrado boa vontade em falar português, já se comunique bem, o trabalho vai muito além. E, para mim, o principal é entender a dinâmica do futebol brasileiro, como lidar com o calendário, entender o nível de cobrança que ele enfrenta no Botafogo, porque o sarrafo do Botafogo é muito diferente do que era 2 anos atrás. O Luiz Castro, por exemplo, chegou nesse cenário de primeiro trabalho no futebol brasileiro com um plano muito diferente do David. O plano do Botafogo naquela altura era se estabilizar na primeira divisão, fazer um trabalho de médio e longo prazo para chegar no lugar onde chegou até de maneira muito rápida. Hoje, ele chega num time que é campeão da América, campeão brasileiro, que vem de uma participação no Mundial de Clubes e com a torcida com expectativas lá em cima. Então, para dar conta dessa responsabilidade, eu vejo que falta lastro, muito lastro ainda, por mais que a vivência como auxiliar seja muito positiva e válida, como o prof falou, a dinâmica de treinador só se aprende ali quando precisa tomar decisão, quando cai no colo dele uma gestão de vestiário como o Filipe Luiz está enfrentando agora no Flamengo, e essas adversidades é que vão provar se o David está pronto ou não. E o principal,
com um holofote gigantesco em cima do Botafogo, por ser atualmente uma das principais equipes da América do Sul. Breler, e tem um detalhe também, o Botafogo parece a Casa de Irene, daquela música. Tem gente que vem, tem gente que vai. Ele está nessa entre-safra. Agora, essa pergunta aí é danada. Se ele é o cara para representar o Botafogo Way, eu não sei, ele nunca foi técnico. O que a gente sabe é que ele tem, né, Dom, que umas ideias assim um pouco mais arejadas lá na conversa com o pai, era o cara que queria ser mais faceirinho, mas não me parece o cara pronto e acabado para o tal do Botafogo Way, porque ele não tem experiências anteriores, como é que a gente vai saber? É tudo na teoria. A teoria você tem. A teoria acho que dá para responder que sim, mas a prática é uma parte importante, a gente não tem a menor noção. Então, acho que qualquer contratação, jogador técnico, sempre tem o risco da coisa não encaixar, de não dar certo e tudo mais. Quando você fala de alguém que ainda não tem um lastro, acho que o risco se torna maior. Não significa que vai dar errado. Não, pode ser que dê muito certo, como, a meu ver, ele tem um conhecimento, é um cara extremamente estudioso. Na relação, ainda que não seja técnico, tenha sido técnico só agora, mas ele já viveu no vestiário de Bayern de Munique, de Real Madrid. Então ele tem noção do que é vivenciar um vestiário com jogadores do maior nível possível. Acho que isso Só também... não tem noção com ele, né? Exato. Ele, então, ele assim, até hoje só assistiu. Então, acho que, teoricamente, é um cara com bagagem para fazer um grande trabalho. Só que a parte da prática não existe. Então, isso é um ponto importante. O Botafogo faz uma escolha, para mim, que faz sentido dentro do ponto de vista teórico, mas arriscado do ponto de vista prático por conta dessa questão de falta de experiência. Ainda mais no contexto. Para o David é interessante estar aqui no Brasil, ainda mais com o Ancelotti aqui perto e tudo mais, até numa questão pessoal falando, mas se você olhar e pegando um dos principais times do Brasil, um dos principais orçamentos, mas por outro lado também é uma escolha bastante arriscada, porque ele pega um clube com pretensões grandes, o Breler lembrou bem, né, em relação aos objetivos do Botafogo são bem diferentes de 3 anos atrás, por exemplo, e num momento de muita mudança. Não só com ele no comando técnico, mas do time titular, se você voltar agora do time campeão da Libertadores no fim do ano, e brasileiro, mudou consideravelmente, sobretudo agora nessa janela. Então, e de jogadores que acabaram de chegar, e ele chega sem um período de pausa, de poder trabalhar ideias, não, é só uma sequência de jogos grandes, de jogos decisivos, lutando por tudo que vai disputar. Então, o risco também é para ele, em relação ao nível do desafio que ele tem, com pouco tempo para trabalhar, acho que passa muito por aí. Eu gosto, teoricamente, da contratação, mas na prática vai ser um risco, e como eu falei, não significa que vai dar errado, mas se o trabalho dele for tão bom quanto o português, o torcedor do Botafogo pode ficar tranquilo. Daqui a pouco vamos falar do Palmeiras, desculpe, vamos falar do Verdão, com chegada no Verdão, com provável saída no Verdão. Vamos falar também qual é o outro time, o Fluminense, com a provável saída de John Arias. Tudo isso daqui a pouquinho no nosso Futebol 360, a gente volta já. Botafoguense, é isso aí, né? O nosso Botafogo está interessado no zagueiro Dantas do Novo Horizontino. Uma promessa aí para repor a saída do zagueiro Jair. E vamos falar agora sobre o Almada, né? Que foi vendido, né? Está quase muito perto de acertar com o Atlético de Madrid. Com a Almada perto do Atlético de Madrid, dinheiro da venda ficará com o Botafogo. Será que fica dessa vez, pessoal? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Muita gente está perguntando aí se o Botafogo vai encher o cofre com a venda do Almada para o Atlético de Madrid. Mas a resposta não é tão simples. O Almada ainda tem vindo com o Botafogo dentro da IG. Mas quem manda na negociação é o John Textor. E aí entra o tal caixa único da OGD. Não é tipo, vende e o dinheiro vai direto pro Botafogo, não. O dinheiro gira dentro da rede e quem decide onde aplicar é o próprio Textor. Agora, o torcedor tem que entender o seguinte, mesmo que o valor não caia todo no caixa do Glorioso, o Textor já deixou claro que parte disso deve ir para fortalecer o dia a dia do clube. Pagar premiação, melhorar a estrutura, resolver pendências, coisas que impactam diretamente no rendimento do time. E se ele realmente quer o Botafogo competitivo, esse dinheiro pode ser um empurrão importante para reforçar o elenco ainda mais nessa janela. É claro que para o Lyon também esse valor é bem-vindo, porque o clube francês está vivendo um aperto danado com o problema de grana e o limite de investimento. Então essa venda tem que ser dividida entre as próprias da IG, as prioridades da IG. Mas o Texas sabe que o
o investimento no Botafogo traz retorno esportivo e de imagem, ainda mais com o clube disputando competições internacional. No fim das contas, o torcedor pode até ficar frustrado de não ver os 194 milhões de reais entrando direto no cofre general siciliano, mas também não é dinheiro perdido. O Almada virou, né, ativo importante na rede Eagle, e esse negócio mostra que o Botafogo está participando do jogo grande. Se souber usar essa estrutura a favor, o Fogão pode continuar colhendo frutos. Eu entendo, né? Eu entendo aí que esse negócio aí com a Almada é meio complexo por causa da IG e o tal caixa único, mas como botafoguense, né, não tem como não ficar incomodado. O cara vestiu a camisa do Botafogo, vai ser vendido por uma grana absurda, quase 200 milhões de reais, que a gente não sabe nem quanto disso vai realmente entrar para fortalecer o nosso clube aí. Parece que o dinheiro gira e o Fogão fica só com a promessa. Não estou dizendo que o Texas não tem boas intenções, longe disso. Ele já fez muito pelo clube, botou o Botafogo no patamar que a gente está hoje, né? Mas nessa hora, a torcida quer clareza. Se o Almada vai render uma... A torcida quer clareza. Se o Almada vai render essa bolada toda, a gente quer saber se o Botafogo vai ganhar uma boa parte disso ou se vai trazer reforços de peso. Então fica aí a dúvida, comenta aí pessoal e até o próximo vídeo. Acabou.